Olá, crianças, bom dia! Vamos iniciar nossa aula dessa quarta-feira, né, de língua portuguesa. Vamos falar um pouco sobre interpretação de carta, tá? Então, vamos ficar bastante atentos com os conteúdos de hoje. Para início, vamos ver aí a página 25, que pergunta: o que você já leu? Pode ser um livro, um texto, jornal, revista, que deixou você muito feliz? O que eu li que me deixou muito feliz já foi cartas, tá? Carta de uma avó minha que mora muito distante, mas já faz muito tempo. Inclusive ela mandou uma foto minha quando eu era bebê, então eu fiquei muito feliz de ler isso. E também eu leio algumas mensagens no meu celular que me deixam muito feliz, tá? Principalmente quando eu vejo vocês aí mandando as atividades que vocês fazem. Estou feliz por ver o empenho de cada um. Segunda questão: e qual é o texto de que você não gostou? Vocês já leram algum texto que você ficou bastante empolgado em terminar e quando você finalizou esse texto você não gostou? Terceira questão: você acha que as pessoas podem ter opiniões diferentes em relação a um texto? Por exemplo, eu posso gostar bastante de ler um texto e você pode não gostar de ler ou de ouvir. Será que pode acontecer isso? Claramente, como a gente estudou em história, cada um tem uma opinião diferente, tem um gosto diferente. Não é porque eu gosto de alguma coisa que você vai gostar também, não é verdade? Então, você, na sua opinião, você acha que pode acontecer de haver alguma coisa, um texto, uma página de jornal, uma manchete, qualquer coisa que você goste e outra pessoa pode não gostar? Quarta questão: gostando ou não de um texto, você compartilha sua opinião com outras pessoas? Diga se sim ou não. Na página 26, nós temos uma tirinha, né, que diz assim: leia a tirinha e perceba que os leitores têm diferentes preferências e há textos para cada um deles. Então, o meninozinho aí, o primeiro, disse assim: adoro ler quadrinhos. Próximo: os quadrinhos e as páginas de esporte. A outra menina: e as resenhas de livro? E as colunas de fofoca? Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar, mas não? Cachorro morde instrutor. Então, a gente viu que ele falou que ele supõe que todas as pessoas leem aquilo que eles acham interessante, né? E aí, por último, a gente confirmou isso, porque o cachorro estava lendo o que era interessante para ele. Cachorro morde instrutor. Então, primeira questão: o que os personagens da turma do Charlie Brown estão lendo? Todos eles estão lendo a única coisa, tá? O que é que eles estão lendo? Tia, mas cada um está falando de uma coisa diferente, mas eles encontraram tudo isso aonde, gente? Observem que todas as folhas são bem parecidas, então eles encontraram tudo isso em um jornal. E cada um tá lendo o que mais interessa. A gente sabe que no jornal tem vários tipos de informação. Quem gosta de ler história em quadrinho, quem gosta de ler sobre os esportes, quem gosta de ver alguma coisa que lançou, um lançamento novo de um livro, quem gosta de ver fofoca, então tudo isso tem, né? Então, o que é que esses personagens estão lendo? A segunda questão: cada personagem fala sobre o que gosta de ler: quadrinho, texto sobre esporte, resenha de livro, coluna de fofoca. Que explicação o Charlie, né, que é esse rapazinho aí que só tem um fio de cabelo na cabeça, achou para isso, pelas escolhas diferentes dos seus amigos? O que foi que ele falou? Terceira questão: o que o Snoopy está lendo? Ele está lendo a notícia, quadrinho ou piada, tá? Se fosse piada, seria uma coisa bem engraçada que vocês saberiam. Se fosse quadrinho, vocês também saberiam. Será que não é uma notícia de um cachorro que morde o instrutor? Quarta questão: o que o texto lido pelo Snoopy revela sobre ele, tá? Eu acho que quando você vê uma pessoa lendo alguma coisa, você já consegue identificar qual o tipo de leitura que ela gosta, né? Então, o que é que o texto revela sobre ele? Ele gosta de ler coisas sobre quem? Sobre o quê? Quinta questão: se você estivesse na tirinha, qual seria a sua fala? O que você gosta de ler? Vamos para a página 27, que fala um pouco sobre carta ao leitor, tá? Eu tenho certeza que vocês já conhecem esse gênero textual, carta, por mais que agora na geração de vocês é mais difícil, né? Por conta de tanta tecnologia, celular, internet, qualquer coisa, você pode mandar apenas um áudio, nem precisa mais escrever.
mas a carta ainda é utilizada, ainda foi bastante utilizada por muito tempo, ainda foi uma das principais meios de comunicação, principalmente das pessoas que moram longe uma das outras. E você vai ler a seguir duas cartas que foram enviadas para os leitores de uma revista, tá? O nome da revista é Ciência Hoje das Crianças, e também teve uma carta de resposta dada pela revista. Esse texto foi publicado na seção chamada Cartas. Então, a primeira carta é um alerta que diz: olá, pessoal do CHC, meu nome é Bruna, tenho 9 anos. A primeira vez que estou conversando com o CHC, eu e minha melhor amiga Alice pensamos em uma reportagem sobre crianças desaparecidas. Então, elas estão dando uma dica aí do que elas gostariam de ver aí na revista. E que ficamos preocupadas com essas crianças e com suas mães, e assim seria mais fácil de achar. Adoramos vocês, nós na minha sala de aula sempre lemos e achamos a CHC muito legal. Gostaram da nossa carta? Embaixo foi respondido pela revista para as crianças, né, que são as leitoras da revista, e disse assim: olá meninas, adoramos a carta de vocês, temos de ter mesmo muita solidariedade com essas crianças desaparecidas e sua família. Então, a revista respondeu isso para as crianças. A letra A, né, pergunta o que significa CHC. No início eu falei aí o nome da revista, que é Ciência Hoje das Crianças. Então, C de Ciências, H de Hoje e C de Crianças, CHC. B, quem são as autoras dessa carta? As meninas que fizeram essa carta, qual o nome dessas meninas? E C, no final da carta, estão as iniciais dos nomes de quem escreveu. Que outra informação aparece do lado das iniciais das meninas, tá? Tem o nome aí de uma cidade, prestem bastante atenção aí. A página 28, Bruna tem quantos anos? Ela falou a idade dela na carta. Como Bruna apresenta Alice? Alice é o que de Bruna? F, é possível dizer que a amiga de Bruna também é criança? Sim ou não? E por que você acha que a menina pode ser criança ou não é criança? G, o principal objetivo dessa carta é o quê? Contar que sempre lê em revista na sala de aula ou sugerir a publicação de uma reportagem que elas gostariam de ver na revista? H, a carta começa com uma saudação. Saudação é quando eu chego na sala e falo: olá, crianças, bom dia, eu estou saudando vocês. Como foi que as meninas começaram falando quando elas entraram aí nessa carta, começaram a escrever essa carta? Como foi a saudação delas? A segunda coisa, terceira, quarta e quinta. Primeiro foi o quê? A saudação ou foi a apresentação das autoras da carta? Ou foi um elogio à revista, explicação do pedido, ou pedido de uma reportagem? Então, vocês vão enumerar aí os fatos como aconteceram. J, as autoras sugerem que seja feita uma reportagem. Qual seria o assunto desse texto? K, leia a resposta da revista. Olá, meninas, adoramos a carta de vocês. Temos de ter mesmo muita solidariedade com essas crianças desaparecidas e suas famílias. Como é possível diferenciar a carta enviada pelas meninas e a resposta dada pela revista? Tá bom? Então, digam aí como é possível diferenciar. A segunda questão pede que vocês leiam outra carta. Fã do Baú de Histórias. Olá, galera do CHC. Quero parabenizar vocês porque a revista sempre fala sobre diversos assuntos interessantes. Fico maravilhada com novas revistas. Eu adoro Baú de História. Gostaria que vocês publicassem sobre a música pop. Beijos e abraços para a Dina, o Zip e o Rex. GSN Brotas de Macaúbas, que é as iniciais de quem escreveu e o nome da cidade que essa pessoa mora. Sugestão anotada, Juscleia. Nossos mascotes agradecem o carinho. Então, a letra A. Essa carta foi escrita principalmente para dar parabéns à revista, para dizer que adora o Baú de História ou sugerir uma publicação de uma reportagem. B. Por que a autora gosta de revista? Ela explicou aí na carta dela, tá? C. Complete o quadro com a saudação e a despedida. A saudação, como eu já expliquei para vocês, é aquele primeiro momento que ela fala, assim, quando ela inicia a sua carta. E a despedida é quando ela está se despedindo. Ela falou o que ela deveria ter falado, o que ela queria falar e disse adeus. Mas qual foi as palavras que ela utilizou para se despedir?
D. Leia a carta e a resposta dada pela revista e explique quem são a Dina, o Rex e o Zíper, tá bom? Questão E. A autora escreveu: eu adoro baú de histórias. O que é baú de histórias? F. A autora da carta sugere um tema para a reportagem. Copie o trecho em que essa sugestão é feita. G. Releia o título que destaca as informações de que a autora da carta gosta de baú de história. Fãs do baú de história. Os assuntos variados da revista. Proponha outros títulos para essa carta destacando. Então, por exemplo, qual outro tipo que você queria destacar quando você fala sobre os assuntos variados da revista? Quando, por exemplo, ela fosse falar da música pop, qual título ela colocaria aí nessa paginazinha do jornal? Poderia ser mais música e aí lançaria essa música pop? Quando ela falasse sobre os assuntos variados, ela, novidade sempre, variado sempre. Então, vocês vão dar a ideia de vocês como poderia ser usado aí para dar uma manchete a essa página da revista que ia falar sobre a variedade e também sobre as músicas. A carta do leitor apresenta a opinião do leitor sobre as matérias que são publicadas no jornal, em uma revista ou sobre a publicação de maneira geral, tá? Então, página 30. No final aí vocês veem no Saiba Mais, que fala sobre o Rex, que é um simpático dinossauro laranja que foi criado em 1990. Depois a Dinah, que é charmosa com um laço azul. E a abelhinha e o Zíper, né, que é uma abelhinha que não se desgruda dos seus amigos. Eles fazem parte dos mascotes aí dessa revista. Crianças, a nossa última página de hoje, eu sei que tá um pouco longa essa aula, mas eu sei que vocês vão conseguir fazer, porque vocês já estão conseguindo aí fazer tudo direitinho, muita atividade. Então, a nossa última aula fala sobre a carta do leitor, tá? Reúna-se com o colega e juntos escrevam para a revista Ciência Hoje das Crianças, comentando uma história do Rex. Vamos ler os quadrinhos. No fundo do mar, galera, bem-vindos, aqui somos muitos, sabe? Peixinhos, peixões, molúsculos, crustáceos, algas, corais, claro, turistas. Releia a fala do peixe no segundo quadrinho. Com quem ele está se comunicando? Com quem ele está falando, o peixe? Do segundo quadrinho. B. Qual a intenção da fala? Apresentar os seres vivos do fundo do mar? Mostrar os perigos? Ou combater a poluição no fundo do mar? Então, vou marcar a alternativa correta. A C. Rex e sua amiga Dinah só aparecem no último quadrinho porque eles estão no fundo do mar? D. De acordo com esses quadrinhos, os turistas como Rex e Dinah são tão comuns no fundo do mar quanto os peixes ou são raros no fundo do mar, pois só aparecem de vez em quando? Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Lembrando que nós ainda temos uma aula hoje de história e uma aula de artes também, tá? Então, não acabou por aqui, vamos para a próxima aula.